Começa agora Pessoas de Valor, aqui direto da de casa, com oferecimento, vocês sabem, a BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, Renise Gomes, Roberto Debski, várias pessoas que estão aqui, parceiros do programa, mas esse programa especial, vou deixar um recado para vocês da Cortes e Companhia, porque é o seguinte, a Cortes e Companhia trabalha com limpeza de caixa d'água, caixa de gordura, detetização, um monte de coisas, e eu fiquei sabendo que se você ligar lá na Cortes, né, o programa passa no final de semana, se você ligar na segunda-feira e falar assim, olha, eu assisti o programa e vi a propaganda de vocês lá do Pessoas de Valor, eles vão fazer um negócio super especial para você. E pode colocar a culpa, fala que o Ari que falou lá, que eles vão se dar, porque o Rodrigo vai me matar, um monte de gente ligando para ele na segunda-feira, mas afinal a propaganda tem que dar resultado, né? E hoje, como a gente tem aqui a Renise Gomes, Renise, obrigado pela tua presença, que é parceiraça no programa, com uma convidada muito especial. Prazer de estar aqui com Sônia Antiques, que tem uma vida de desenvolvimento humano, de treinamento, né? Palestrante, experiência assim, com turmas, a gente estava comentando, 40 mil revendedores que ela trabalhou, treinou, né? Dirigia, fazia gestão. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade e assim, tô com duas pessoas aqui super talentosas, né? Então, é um grande prazer mesmo estar aqui e essa vida de desenvolvimento humano, de trabalhar com pessoas é algo que me atrai muito. Eu digo assim que é apaixonante, é muito apaixonante, porque apesar de ter trabalhado a vida inteira com vendas e as pessoas às vezes acham que tem que pressionar, tem que bater e eu olho muito para as pessoas, porque são as pessoas que trazem resultado. Isso não é clichê não, é verdade mesmo. E sempre que eu olhei para as pessoas e comecei a fazer com que aquelas pessoas descobrissem os seus talentos e usassem eles a seu favor, elas começaram a brilhar, deslanchar, terem várias conquistas. E hoje eu trabalho com perfil comportamental. E quando as pessoas ouvem isso, elas falam assim, já está me analisando, né? É isso que você faz, você fica analisando as pessoas. Na verdade não é isso, eu não estou aqui para analisar as pessoas. O meu trabalho é utilizar ferramentas para entender o perfil dessas pessoas e fazer com que elas potencializem aquilo que elas já têm de bom. A avaliação é um dos processos que a gente vai trabalhar para o desenvolvimento. E aí, assim, a autoconhecimento é super importante, a autoconsciência é super importante. Ok, mas assim, entre o autoconhecimento e a autoconsciência, existe uma série de coisas para se trabalhar, para efetivamente a pessoa falar assim, pô, agora eu me conheço, mas o que eu vou fazer com isso para poder ter consciência dessas minhas características? Porque não é todo mundo, por exemplo, que vai fazer uma avaliação e vai se reconhecer, se ver naquela avaliação. E aí, então, tem várias coisinhas para se trabalhar nesse intervalo entre um e outro, né? Pelo menos no primeiro momento. É muito interessante que quando você recebe uma avaliação, você olha e você discorda. Eu costumo dizer que é bom a gente marcar, porque uma avaliação é bom que ela fique na sua cabeceira ali, próximo, que você possa reler, porque com o passar do tempo você vai ver que tudo aquilo que você discordou de início, com o tempo você falou, eu sou assim mesmo, né? É isso mesmo. Porque também é o reconhecer, né? Esse final de semana passado, a gente estava numa imersão, né? E a gente estava trabalhando, eu sempre tenho uma metáfora assim que vem, e aí estava se falando assim de aceitar, né? De se aceitar, de aceitação. E aí assim, poxa, eu acho que o grande problema que está nesse grupo é que a gente está falando de aceitação e o problema não é a aceitação, é se reconhecer. Porque às vezes o problema não é eu já me aceitei daquele jeito, mas você se reconhece, você entende toda a capilaridade, toda a extensão que é você se aceitar naquilo, porque às vezes a gente fica com a sensação de que o outro não te aceita daquele jeito, mas na verdade você não se reconhece naquilo. E aí, então, a avaliação, ela passa por um processo desassociativo que, de repente, eu estou passando pela avaliação, estou olhando aquela avaliação, mas não me reconhecendo nela. Exatamente, é realmente isso que acontece. E o que a Renise falou combinou com o que eu estava pensando aqui, que é assim, a pessoa olha e fala, não, eu não sou assim. E acontece muito, na hora da devolutiva, a pessoa olhar e ficar meio assim. Eu sempre coloco assim... aqui o teste sugere que você seja assim. E o que você acha disso que você viu? Aí a pessoa fala, pode ser. Aqui eu às vezes falo mesmo, discordo. Eu falo, congela isso, vamos conversando até o final. A gente vai ver se aparece alguma coisa que combina com isso. E é incrível. Sempre tem uma fala lá que eu falo, agora
vamos conversar sobre essa fala, porque eu deixo a pessoa falar bastante, né? Ela se colocar. E aí vem, na fala dela, vem algo que combina muito com aquilo que a gente falou lá atrás. Que ela não tinha visto. Aí a gente vem e fala assim, peraí, essa sua fala é exatamente aquilo, lembra aquilo que a gente conversou, que você discordou? É nesse ponto, é nesse sentido. E aí fica muito mais claro para a pessoa. Por isso que ela fala, nossa, transformou. Porque ela não só ouviu o que tinha sobre ela, mas foi colocado à prova. Né? Isso de colocar à prova e deixar ela falar, quanto mais a pessoa fala, mais ela se entrega mesmo, né? De verdade, como ela é. E é difícil a gente ter essa percepção, né? Essa autoconsciência. Eu sou assim. E no caso da consciência, para mim vem essa coisa dos sentidos. Eu ligo muito aos sentidos de o que você está vendo e o que você enxerga. O que você está ouvindo e o que você está escutando. E quando você faz uma boa avaliação, né, no caso a metodologia que você trabalha para trazer esse olhar diferente, esse escutar diferente, para você poder conversar e de repente traduzir um pouquinho, colocar um pouco de consciência naquilo que de repente o outro não está enxergando, né? Eu lembrei de uns clientes, alguns clientes que eu atendi que eram jovens de 20 a 28 anos, estavam buscando uma recolocação até o primeiro emprego. E eles queriam trabalhar entrevista, como se comportar numa entrevista, tudo em cima do perfil comportamental. E eles se surpreenderam quando eu falei, seja autêntico, seja você mesmo, porque não adianta, tem uma coisa que a gente fala na leitura do DISC, que é assim, tem o seu natural e o seu adaptável. O natural é como você fica no sofá da sua sala. O adaptável é quando você se adapta a uma situação porque está sendo observado ou porque você está se observando. Então, seja natural, porque você não vai conseguir ficar muito tempo nesse adaptável. E aí o que vai acontecer? A máscara vai cair, você vai ficar estressado, porque isso é fato. Quando a pessoa fica muito tempo no adaptável, ela fica estressada. E eu vejo os meus clientes quando eu falo, ó, você está no adaptável aqui muito forte, ele fala, estou estressado. Normal é o efeito colateral, na verdade, né? Acaba sendo uma consequência daquilo. E tem sido muito legal essa experiência do jovem utilizar as suas principais competências, que é a frase que eu falei do potencializar ao máximo, e ele usar as competências e eles conseguem, em seguida, passar um teste, se recolocar. Eu tive vários que conseguiram se recolocar olhando para a sua autenticidade e olhando para o que tem de melhor, né? Porque a gente trabalha isso, trabalha o seu potencial, deixa de lado o que não está bom, porque isso vai se desenvolver quando você trouxer para cima o seu potencial, o que está um pouco desenvolvido vai vir junto, né? Isso mudou muito, né? Os recursos humanos antigamente, né? Tratava, qual que é o seu ponto a desenvolver, o seu ponto fraco, e punha o foco, né, naquilo. Sim. E de 15 anos, 10 anos para cá mudou completamente. O foco é naquilo que é fortaleza, naquilo que é talento, né, isso. Eu só vou mexer no ponto fraco se estiver atrapalhando o objetivo, senão eu vou você já é boa nisso, então é nisso que nós vamos investir. Agora, os ambientes organizacionais, eles vêm muito com essa coisa de gerar o resultado, né? A gente por muito tempo chamava o funcionário, né? Fazer a empresa funcionar, depois mudou para colaborador. Você consegue, dentro do círculo que você anda, tal, das empresas e pessoas que você mentora, você consegue perceber que hoje a valorização dos soft skills é uma realidade, assim? Sim, consigo perceber, porém tem empresas familiares onde isso nem existe. Eu percebo muito isso. As pessoas são muito escolhidas assim, não olham para as competências e olham para tá há muito tempo, é meu amigo, coitadinho, tá ali há tanto tempo, eu preciso ter um gerente, eu vou promover essa pessoa para gerência, né? Então eu acho que nas empresas, nas de pequeno e médio porte, né? Empresas menores, empresas grandes, eu acho que isso acontece bem menos, mas nas empresas maiores já tá acontecendo uma consciência maior, apesar de, eu acho que a gente está caminhando, né? Tá bem no início ainda, muitas mudanças precisam acontecer, mas é muito importante que isso tudo aconteça e que as pessoas sejam vistas de uma outra forma mesmo e todas essas competências sejam vistas, sejam trabalhadas
E principalmente isso, eu confesso que eu me assustei quando eu fui para esse mundo desses testes e tudo mais, e eu vi sendo trabalhado as competências, o que é positivo, né? Trabalhar, vamos potencializar isso que já é bom. E eu ficava assim muito em dúvida, né? Vai potencializar, mas não vai mesmo olhar para aquilo que está negativo, né? Não vai estar negligenciando, e não, realmente não está negligenciando, e acho que as coisas vão acontecendo aos poucos. E eu acho que só se for uma coisa muito assim, se o que você tem de negativo for muito gritante, tá assim, contrário ao seu objetivo, aquilo que a empresa quer ou aquilo que você quer para sua carreira, aí tem que ter um destaque. O cuidado até da própria toxicidade positiva, porque de repente você pode alavancar o positivo daquele profissional, né, daquela pessoa, e ela crescer, só que num determinado momento que vai falar mais alto é o negativo e aí perde tudo que se construiu. Exatamente. Acho que a palavra está mal colocada, não é esquecer, né? É não valorizar. Né? Quando eu falo esquecer, não é esquecer, é não valorizar. Né? Tem outras coisas para serem valorizadas, mas não pode perder no radar, né? Numa avaliação, num PDI, tem que constar o que a pessoa precisa desenvolver. E não é o negativo que está sendo esquecido, e sim começar a entender que pode usar algumas coisas positivas e competências positivas que estão ligadas àquele negativo, e aí a pessoa consegue se desenvolver. Por exemplo, autoavaliação. Eu vejo algumas pessoas que na autoavaliação tem um conceito muito baixo. Eu estou com menos de 6, é 4,5. E na avaliar pessoas, 8. Como pode? Ela consegue avaliar pessoas, mas ela não consegue fazer autoavaliação. Então, o que a gente começa a trabalhar? O que você usa de ferramentas, qual o comportamento que você tem, qual a visão que você tem, qual o caminho que você percorre para avaliar pessoas tão bem. Usa a mesma coisa aqui, né? Não é só olhar e falar assim, você não tem autoavaliação, vou fazer isso para coisas novas que eu tenho que começar a fazer para fazer uma autoavaliação. Não, usa o que você já tem, né? Pega lá o que você já tem bem desenvolvido e usa para cá. Então a gente trabalha muito isso que é antagônico, né? É o meu, o outro e si mesmo. Né? Perfeito. Olha só. O programa já está aquecido, mas a gente vai chamar um intervalo muito rápido aqui no Pessoas de Valor. A gente volta num minuto aqui na Santa Cecília TV. Mais de 30 anos no mercado, a Cortes e Companhia é especialista na eliminação e combate a qualquer tipo de praga. Contamos ainda com serviços de hidrojateamento, locação de caminhões a vácuo e hidrojato, além de limpeza de caixas d'água e gordura e remoção de resíduo líquido. Cortes e Companhia, desentupidora e dedetizadora. Você chama, a gente resolve. WhatsApp 982 330906. Sou Renise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual, online, com sessões semanais para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo, e nós apoiamos para que você chegue lá.
voltando com pessoas de valor. E agora, como que você vê esse papel da integração entre a avaliação, né, e não só a autoavaliação, no caso a avaliação mesmo, e o trabalho de mentoria? Então, a avaliação eu vejo como um diagnóstico mesmo, que é necessário. Às vezes eu olho para o meu trabalho e falo, nossa, o que eu estou fazendo agora é como se fosse o exame que o médico pede, né, e depois você entra com o tratamento para isso. Eu acho de extrema importância conhecer de fato quem é aquela pessoa que está ali na sua frente. E eu quero complementar, porque assim, tanto no que a Sônia trouxe, eu não conhecia essa adequação que você fez, é muito legal, mas no coach é a mesma coisa, porque eu uso 3 avaliações. Eu uso o DISC, que é a mais conhecida, que é comportamental. Começa com aquele para ter uma ideia. Mas aí você usa os soft skills para ver as competências que ele precisa desenvolver. Eu trabalho muito com líderes, né? Eu preciso que ele traga um resultado. E dependendo do caso, eu uso a inteligência emocional. Hoje até, o dia que quando você termina um processo, é muito bacana. E hoje eu terminei com uma gerente operacional de uma grande empresa e ela pediu o feedback e se ele havia percebido mudanças no comportamento dela. E ele falou, totalmente, você ficou muito mais focada, muito mais profissional. E o que ela, porque é comum eu conversar com a chefia de quem eu estou atendendo, né? Exatamente para trabalhar a competência. E precisava ser trabalhado o emocional, então eu comecei com ela na inteligência emocional. E a avaliação de inteligência emocional, ela vai nos 4 pilares, né, da inteligência, e ela vai trabalhando ponto a ponto. Então, realmente, ela tomou consciência, enxergou várias coisas, traçou ações que são muito mais difíceis. Eu comentei com ela, quando você vai fazer um trabalho de inteligência emocional, coisas que você precisa, era questão de autocontrole, não aparece, né, só para quem está muito atento ali, porque é devagar, porque é muito mais custoso do que você fazer alguma coisa, às vezes, que é lá no comportamental, uma ação que... E tem um ponto também que eu considero, assim, que a gente acaba, às vezes, caindo em algumas armadilhas, que, assim, existe um pico, um comportamento, uma atitude que ela fala mais alto. Quando você não faz uma avaliação técnica, você acaba indo, por exemplo, essa pessoa aqui está na cara que ela é explosiva, ela grita, ela briga, tal, e de repente aquilo lá está sendo um efeito colateral. Quantas vezes pessoas eu vi nos meus treinamentos que a pessoa era extremamente arrogante e aí, conforme a gente foi trabalhar, na verdade ela era arrogante como efeito colateral do medo que ela tinha. Pessoas extremamente medrosas, elas têm uma defesa. E aí, então aí você começa a olhar aqui para a realidade, né, para o que ela está demonstrando, só que a sombra está mostrando outra coisa. E aí você não vai conseguir tratar isso aqui se você não for na causa. É a causa raiz mesmo. Então, uma boa avaliação é fundamental para fazer um trabalho de desenvolvimento. Eu falo, quando tem uma avaliação bem feita, né, a pessoa se entregou e fez aquilo, você ganha 3, 4 meses dentro do processo do coach ou da mentoria, né? Porque aquilo já te adianta muito. Tanto você conhece a pessoa, quanto a pessoa se autoconhece. Na prática aqui, quem está assistindo está assim, né? Tá. Mas quanto tempo entre uma avaliação e as mudanças de fato? Porque uma pessoa que te procura hoje fala assim, vou lá procurar a Sônia, vou procurar uma Renise. Aí a pessoa vai, te encontra, vai fazer uma avaliação e aí, assim, já assim, aperte um botão, é isso? Não existe, né, aperte um botão, até porque uma das propostas não é a pessoa se transformar numa outra, né? Muita gente vem com essa ânsia, né? Eu quero ser diferente, eu quero ser uma outra pessoa. Na verdade, não é uma outra pessoa, é aquela pessoa melhorada. E não é algo que acontece da noite para o dia. E tem um outro detalhe muito importante, depende muito do querer da pessoa, dessa consciência e das tarefas, porque tanto aqui na mentoria quanto no coaching, a gente usa as tarefas. Se a pessoa não desenvolve as tarefas, ela não saiu do lugar. Se ela não realiza as tarefas, ela não saiu do lugar. Um processo, normalmente um primeiro processo em 3 meses, porque a gente faz o processo em 10 sessões. Sônia faz a mentoria em 5, eu faço o processo de coaching em 10 sessões. Então, como é uma por semana, um pouco menos de 3 meses, e realmente a nossa sabedoria está em trazer a pessoa para que ela se enxergue, para que ela trace ações para sair de lá, porque para ela se transformar, ela tem que
enxergar o que ela precisa fazer, tomar consciência e agir. Para a gente poder pensar assim, né? Aonde que a mentoria consegue ser mais atuante, assim, mais assertiva? O mentor pode aconselhar, pode e deve aconselhar, né? Ele usa a própria experiência e o conhecimento, estudos para aconselhar. Então, nessa parte do aconselhamento, eu acho que encaixa para algumas pessoas e para outras não. Eu vejo que algumas pessoas não gostam não se identificam com o coaching porque elas querem alguma resposta, elas querem uma direção. Então elas falam, não, eu queria um pouco mais de direção. Por que tudo eu? Né? Por que tantas perguntas? Por que tudo eu? Então eu vejo que é muito mais o público, a necessidade do público. Com qual tipo de atendimento ele se identifica? É com mentoria ou com coaching? E aí o que eu uso na minha mentoria? Eu trago coaching para cá, porque não dá para ficar só aconselhando e só dizendo para a pessoa o que ela tem que fazer, né? Tem que fazer com que a pessoa pense. Então eu vejo que quando eu consegui quando eu consegui juntar as ferramentas do coaching, a metodologia do coaching dentro da mentoria, ficou bom para um público que quer o aconselhamento, mas também precisa olhar para dentro. Não adianta só ficar ouvindo o outro. Então eu acho importante a junção dos dois. A mentoria sem o coaching, eu acho que fica mais difícil. Eu vou usar o mesmo raciocínio que ela usou, só que de uma forma... eu comecei fazendo coaching, né? Já há alguns anos, e trabalhando muito, acabou que o meu público é muito de líderes, né? Seja o nível que for essa liderança, desde uma loja pequena até uma grande empresa e tal. O que acontece? Tem uma hora que você vai puxando o potencial dele e ele vai se libertando, o coach é maravilhoso, ok. Mas tem informações que ele não tem e que ele não sabe fazer. Então, aí eu passei a fazer mentoria também. Eu não misturo as duas coisas, eu faço em separado. Eu faço o coach e, quando necessário, né, que tem acontecido muito, eu depois faço a mentoria. Seja a mentoria em grupo, através do Líder Eficaz, seja a mentoria individual. E aí eu trabalho aquilo que ele não tem. Por exemplo, gestão de pessoas. Você sabe que a maior dificuldade da maioria dos líderes é não conseguir fazer a gestão de pessoas? Eles falam assim, a minha equipe não é engajada. Quem engaja uma equipe, né? A pessoa não enxerga, ela entra, ela começa, minha equipe não é engajada, o meu colaborador não faz isso, e você, enquanto líder, que tem que influenciar e desenvolver, então aí eu tenho que partir para uma mentoria e trabalhar com ele, gestão de pessoas, feedback, delegação, comunicação, toda essa... Mas foi bacana você pegar por esse viés, porque aí completa um pouco, que aí eu venho para arrematar um pouco o que as duas falaram, porque assim, aí vem a percepção. Então, não sei se o nosso telespectador vai ter também essa leitura, mas é uma leitura que eu faço ouvindo vocês duas falando, e não é de agora, porque eu também já ouvi outros profissionais, que fica a sensação de que hoje em dia as pessoas estão buscando mais mentoria, ou seja, estão buscando mais ouvir o que tem para fazer do que as suas próprias descobertas. É como se a gente tivesse uma sociedade precisando de respostas e não querendo saber as perguntas. Entende o que eu quero dizer? Vocês têm essa percepção? Porque de repente assim, você vai me perguntar e eu vou ter que ter a resposta. Eu não quero isso, eu quero que você me dê a resposta. O que eu faço? Como que eu faço para ser líder? Né? Então, vem um pouquinho essa coisa da carência, vamos chamar assim. Né? Eu sinto que as pessoas estão carentes disso. Inclusive nos treinamentos, a gente faz as pessoas pensarem e isso mexe muito com elas, incomoda muito. Porque elas assim, eu não tô querendo pensar, pensamento crítico, para quê? Eu quero que você me fale o que é para fazer, né? Eu vou sair daqui feliz porque você tem que me falar. E a gente não fala. É isso que a gente deve fazer. A gente, trabalhando no desenvolvimento humano, eu preciso puxar o potencial dele. Eu preciso deixar ele quebrar a cabeça com as perguntas, tendo a sabedoria de fazer a pergunta que ele precisa ouvir, aquela técnica, aquela ferramenta. Aí, depois de isso bem trabalhado, né, a gente falou das avaliações, com avaliação de inteligência emocional, de competência e tal, aí falta alguma coisa que ele não tem esse recurso dentro dele, então vamos fazer uma mentoria naquilo, né? Seja o que for, gestão de pessoas, seja oratória, seja... Vamos pegar aquilo exatamente, o financeiro, a organização, o planejamento, e vamos mentorar aquilo, para não...
O trabalho que você faz de fazer o coaching depois da mentoria é diferente, né? Sim. Porque você foi lá e pegou os sintomas, né? Fez um diagnóstico com o próprio coaching e levou para uma mentoria, né? E quando se faz uma mentoria sozinha, aí eu vejo que tem que ter um pouco do coaching também, porque senão fica metodologia, senão fica muito entregar como nós já falamos aqui, né? Quem sou eu para decidir a vida do outro? Mesmo sendo mentor, quem sou eu para decidir a vida do outro? Isso tudo se resume a um comercial muito bacana que teve um tempo atrás, que assim, o que move o mundo são as perguntas, não as respostas, né? Então, assim, a gente está aqui falando de coaching, a gente está falando de mentoria, a gente está falando de desenvolvimento humano e está muito relacionado a essa coisa do autoconhecimento, da autoconsciência, que é você poder responder as suas próprias perguntas. É um apoio até perigoso porque ela pode caminhar. Ela pode ir para um caminho errado e você fica olhando e vendo que ela está no caminho errado e eu não posso falar nada. Não fala nada, exato. Legal. Renise, eu acho que a gente fez um programa aqui bastante esclarecedor, mas eu queria terminar o programa fazendo uma pergunta para você. Por que a Renise, que é uma excepcional psicóloga formada em psicologia, prefere falar para as pessoas que é coach e não psicóloga? Porque eu tenho uma formação em psicologia. Quando eu me aposentei na Caixa, eu pensei em trabalhar como psicóloga, fazer uma atualização e tal. E naquele momento aconteceram algumas coisas e eu optei em trabalhar como coach. Eu fiz toda a formação, fiz primeiro em Santos, fiz no exterior, fiz com o próprio Timothy Gallwey, fiz na Slack, que eu amo, e eu trabalho com a metodologia coach. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque a gente, em momento algum, quando a gente está falando de coaching ou mentoria, eu entrei nesse detalhe que às vezes eu já fiz em outros programas, para lembrar que a Renise é psicóloga, como o Roberto é médico e psicólogo, e ele faz constelações, porque às vezes também tem uma baboseira de as pessoas falarem, não, porque essa metodologia, porque isso, tá, e aí entra esse discurso dos antes e tal. Na verdade, assim, claro que tem a pessoa que não tem preparo algum, não tem formação alguma e de repente está atuando profissionalmente numa área e é péssimo, mas tem gente muito séria fazendo um trabalho de mentoria, um trabalho de desenvolvimento da mente humana, né, que não é só o desenvolvimento humano, mas desenvolvimento da consciência humana, e a gente tem que estar olhando para essas pessoas, porque se colocar tudo dentro do mesmo cesto, a gente vai estar sendo pejorativo e a gente vai acabar com ferramentas que são excepcionais, né, que vai desde, como eu falei, de mentoria, tá passando por constelação, passando por tantos outros, e que de repente, por causa de preconceitos, a gente vai acabar colocando para baixo do tapete e jogando tudo por uma cesta só, sabe? Então é importante valorizar isso, tá bom? Obrigado, Sônia. Eu te agradeço. Rê, nossa psicóloga, coach. Se você não assistiu o início desse programa, vai lá em pessoasdevalor.com.br e assista, tá bom? Está disponível não só esse programa, mas mais de 200 entrevistas que a gente já fez ao longo desses 4 anos na Santa Cília TV, que é a emissora que dá espaço para desenvolvimento humano, a TV aberta que dá espaço para desenvolvimento humano e para esse tipo de discussão, tá bom? A gente se encontra na semana que vem e você continua com a programação da Santa Cília TV.